Bem-vindo, meus brilhantes! Vamos lá? Essa jornada de estudos tem sido muito transformadora para mim e eu espero que para você também. Deixe seu comentário para eu saber como está sendo esse processo. Se você está chegando, caiu de gaiato aqui nesse vídeo, como o primeiro vídeo, volte lá para a parte 1, porque todas as partes se complementam. É um estudo contínuo de um livro, então você precisa seguir a ordem cronológica das postagens, tá bom? Pra você que vai lá pro vídeo 1, um beijo e a gente se vê logo aqui nesse vídeo. Já você chega aqui, tá bom? Vamos lá, meu povo, você que tá comigo na mesma sintonia, você que tá comigo acompanhando esse estudo que eu faço com todo carinho e todo amor da vida, bora lá. Então a gente vai continuar aqui falando sobre a geometria sagrada e TOTS, tá? Deixa eu só arrumar o microfone aqui. Opa. Ai, será que não dá pra eu deixar esse microfone aqui? Ah, eu acho que deu assim, ó, babado. Depois de uns TOT, geometrias e a flor da vida. Depois de uns 3 ou 4 meses do meu regresso do Egito, Tote apareceu e me disse: quero ver as geometrias que os anjos lhe deram. Os anjos me haviam dado, gente, tô todo arrepiado já, misericórdia. Saravá, os anjos. Peraí, gente, muita calma nessa hora para o celular não despencar daqui. Informações básicas ou geometrias sobre como a realidade está relacionada ao espírito. Vou dar mais um zoomzinho, gente, porque eu tô abusado contando com a sorte aqui. Ah, eu acho melhor para ler. Quem gosta de acompanhar a leitura igual eu. Informações básicas ou geometrias sobre como a realidade está relacionada ao espírito e aos anjos. E os anjos tinham me ensinado a meditação que eu vou lhe apresentar. Essa meditação foi uma das lembranças dele e ele recebeu. Calma, Jean. Essa meditação foi uma das primeiras coisas que Tots quis de mim. Essa era a troca. Eu recebia todas as lembranças dele e ele recebia a meditação. Ele queria a meditação porque era muito mais fácil do que o método que eu estava usando. O seu modo de permanecer vivo por 52 mil anos era muito extenuante, gente, que loucura. Era como suspender-se por um fio. Era necessário passar 2 horas todos os dias em meditação ou morreria. Ele precisava passar 1 hora com a cabeça para o norte e os pés para o sul, em uma meditação muito específica. Então eu precisava passar outra hora na posição inversa, fazendo uma meditação diferente. Então, a cada 50 anos, para manter o corpo regenerado, ele precisava entrar no que é chamado de salões de a mente e sentar-se por 10 anos, mais ou menos, diante da flor da vida. Essa é uma chama de consciência pura que reside profundamente no ventre da Terra e da qual o nível de consciência da humanidade é completamente dependente para sua própria existência. Mais adiante falarei mais sobre o assunto. Tot estava muito interessado nessa nova meditação porque o que lhe tomava 2 horas podia ser feito. Para ser feito, toma apenas 6 respirações com a meditação Merkaba. Nossa, 6 respirações. É rápido, eficiente e muito mais exato. E o seu potencial é muito maior uma vez que leva a uma modalidade de consciência permanente. Assim, Tot começou a transmitir-me as quantidades enormes do que sabia. Quando ele aparecia no meu quarto, não falava com as palavras como fazemos aqui. Ele falava usando uma combinação de telepatia com imagens holográficas. Os pensamentos dele, para mim, eram holográficos. Imagino que vocês diriam. Mas havia muito mais em jogo do que isso. Se ele queria descrever algo para mim, eu sentia o sabor, a textura, o aroma, os sonhos e as imagens dos pensamentos dele. Ele disse que queria ver o que os anjos me ensinaram em termos de geometria. Assim, eu passei para ele telepaticamente através de uma pequena bola de luz de terceiro olho para terceiro olho. Então ele observou a coisa toda. E uns 5 segundos depois disse que estavam faltando para mim muitos níveis de informações interconectadas. Assim, por muitas horas a cada dia, eu me sentava fazendo desenhos e entendendo o que seria tudo aquilo que atualmente chamamos de geometria sagrada.
Na época, eu não tinha palavras para descrever esse modo de ver, não sabia o que era e, no início, não fazia ideia do que realmente significava. E não conhecia ninguém que soubesse a respeito, a não ser no passado. Pensava que eu fosse a única pessoa no mundo, mas quanto mais ia me envolvendo, mais fui percebendo que isso existe desde sempre e está em toda parte, em toda a história da Terra e em todo o universo. Ele me ensinou nesse sentido por um longo período. Finalmente chegamos a um desenho simples. Ilustração Flor da Vida. Vocês já devem ter visto esse símbolo por aí. Opa! Que ele disse que continha tudo, todo o conhecimento, tanto masculino quanto feminino, sem exceções. Sei que essa é uma afirmação alarmante para fazer assim tão cedo nesse texto, mas esse desenho, de acordo com Toth, contém nas suas proporções cada aspecto particular da vida que existe. Ele contém todas as fórmulas matemáticas, todas as leis da física, todas as harmonias musicais, todas as formas de vida biológica, até chegar ao seu próprio corpo. Ele contém cada átomo, cada nível dimensional, absolutamente tudo que existe no universo em forma de onda. Explicarei dentro de instantes sobre o universo em forma de onda. Depois que ele. Peraí, galera. Depois que ele me ensinou, entendi a afirmação acima. Mas simplesmente apresentar assim essa informação exatamente agora parece inacreditável. Se Deus quiser, vou provar o que estou dizendo. Obviamente não posso provar que esses desenhos contêm cada um dos aspectos da criação, porque existem coisas demais para fazer em um livro. Mas posso mostrar a vocês provas suficientes de modo que vocês serão capazes de ver que podem aplicar essa forma para tudo. Toth então me disse que eu encontraria essa imagem da flor da vida no Egito. Houve 2 ocasiões em que eu duvidei dele e todos os anos que trabalhei com ele. Essa foi uma delas. A minha pequena mente insistia, não é possível, porque na nossa época eu tinha lido quase todos os livros que haveria sobre o Egito e nunca vira essa forma em lugar nenhum. Mentalmente repassei tudo o que me lembrava de ter visto. Pensei, aquele símbolo não se encontra em lugar nenhum no Egito, mas ele disse que eu encontraria, então partiu. Eu nem sabia por onde começar a procurar. Cerca de 2 semanas depois, encontrei a minha amiga Katrina Rafael, que escreveu, creio, 3 livros sobre cristais. A cura pelos cristais. Eu já vi esse livro para comprar, hein? Deixa eu anotar aqui. Anotem aí também. Anotem, querida. Não percam essas informações, por favor. A cura pelos cristais. A autora. Cadê a moça? Ué, eu acabei de ler o nome dela. Katrina. Só por Katrina que a gente acha no buscador. A cura pelos cristais. Ela acabara de voltar do Egito e encontrava-se em um supermercado em Taos, Novo México, quando eu entrei. Ela estava junto ao balcão de revelação de fotografias e acabara de receber as fotos da sua última viagem ao Egito. Tinha uma pilha de uns 25 centímetros de fotografia sobre o balcão e começava a separar 36 fotos de cada vez e empilhá-las. Começamos a conversar e a certa altura ela me disse: a propósito, meu anjo da guarda me disse que eu deveria lhe dar... Eu adoro essas coisas. Uma fotografia quando encontrasse. Respondi: sei. E qual seria? Ela disse: não sei. Ela pegou a pilha de fotos e escondeu-a atrás das costas, puxando de lá uma foto ao acaso, e estendeu para mim, dizendo: esta é a que eu deveria lhe dar. No entanto, tô todo arrepiado, gente, Katrina não fazia ideia do trabalho que eu vinha desenvolvendo. Apesar de sermos amigos, havia uns 2 anos, porque eu não conversava com muitas pessoas na época sobre meu trabalho. E sem dúvida nenhuma não tinha contado nada a ela. A fotografia que ela escolheu foi a certa. A flor da vida numa parede do Egito. Essa parede em especial é provavelmente uma das mais antigas do Egito, de um templo de quase 6.000 anos de idade, um dos templos mais antigos do planeta. Quando vi a flor da vida na fotografia, não consegui dizer outra coisa a não ser exclamar:
Uau! Katrina logo quis saber o que é essa coisa, afinal. Tudo que pude dizer foi: você não vai entender, mas uau! Eis a fotografia. Gente, tô todo arrepiado. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Aqui a fotografia, a ilustração da parede de Ábidos. Fotografia por Karina Rafael. A flor da vida, lá na parede do Egito. Dá pra ver, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido ver. Vamos pro capítulo 2! Bom, chegamos no capítulo 2, gente. Como é que tá? Tá cada vez melhor, não tá? Fala sério. Desde a introdução até o passo a passo que nós estamos fazendo, e nós estamos na página 57 ainda. Tem muito chão pela frente. Eu espero que você esteja gostando. E vamos iniciar o capítulo 2, tá bom? Vem comigo. Os 3 templos de Osíris em Ábidos. Este templo fica em Ábidos. Ilustração 2.1. Cadê? Aqui. Templo de Sete, o primeiro. Essa vista é da pequena projeção que está no final do lado direito da construção em forma de L. Da ilustração 2. Planta, aqui a construção, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Planta dos 3 templos de Osíris adjacentes em Ábidos. Essa é a planta do templo. Parece um Tetris. Templo de Sete, o primeiro. Esse templo fica em Ábidos. Foi construído por Sete, o primeiro, e dedicado a Osíris. Atrás dele fica outro templo muito antigo chamado Templo de Osíris, onde o entalhe da flor da vida na parede foi encontrado por Katrina Rafael. Existe ainda um terceiro templo também dedicado a Osíris e também chamado de Templo de Osíris. A ilustração 2.2 mostra como é sua planta, já vimos. Evidentemente, quando escavaram a montanha para construir o templo de Sete I, com pleno conhecimento de que o terceiro templo de Osíris estava lá, encontraram o segundo e mais antigo templo de Osíris entre os dois. Sete I mudou a planta do templo mais novo para a forma de L, para evitar destruir o templo mais antigo. Ah, entendi. Para não derrubar o antigo. E é o único templo em forma de L em todo o Egito, o que reforça essa ideia. Algumas pessoas dizem que foi Sete I quem construiu o templo mais velho também. Entretanto, o mais velho tem um projeto de construção completamente diferente e tem blocos de pedra muito maiores. A maioria dos arqueólogos egípcios concorda que esse é um templo muito mais antigo. Ele também é menos alto que o templo de Sete, o que dá crédito à sua antiguidade. Quando Sete I começou a construção do seu novo templo, o segundo parecia-se como uma colina. O terceiro templo, a construção retangular mais longa ao fundo, é dedicada a Osíris, e é um dos templos mais antigos do Egito. Sete I estava construindo seu templo nesse lugar porque o outro, o terceiro, templo estava muito velho e ele queria dedicar um novo templo a Osíris. Vamos observar o templo de Sete I, depois o terceiro e por fim o segundo, o mais antigo. Aqui nós temos uma ilustração, ó, frente do templo de Sete I em Ábidos. Esta é a vista do comprimento da fachada do templo. Partiu excursão para o Egito todo mundo, hein? Faixas de tempo entalhadas. Em anos recentes, os arqueólogos descobriram algo muito interessante sobre os entalhes nas paredes dos templos egípcios. Os turistas usualmente observam um grande vandalismo praticado nas paredes, das quais uma porção de hieróglifos, especialmente os dos imortais, foram desbastados e destruídos. O que podem não observar é que o desbaste aconteceu em uma faixa horizontal específica, aproximadamente no nível do olho até 3 ou 5 metros de altura. Não se observa nenhum desbaste acima ou abaixo disso. Nem eu mesmo me dei conta disso quando estive lá, simplesmente não me toquei. Um grande número de arqueólogos egípcios também não reparou nisso durante centenas de anos, até que finalmente alguém comentou: "Ei, a destruição é sempre nessa área específica." Depois de perceber isso, eles começaram a entender que havia uma diferença entre a área abaixo da destruição e a que ficava acima. Eles finalmente descobriram que há faixas de tempo
sobre as paredes. A faixa à altura aproximada dos olhos até o nível do piso representa o passado. A faixa desde a altura dos olhos até cerca de 5 metros mais ou menos representa o presente, a época em que o templo foi construído. E acima disso, esses templos chegam às vezes a ter 13 metros de altura ou mais. Falam sobre o que acontecerá no futuro. Os arqueólogos compreenderam, então, que as únicas pessoas que poderiam ter entendido essa relação e realmente devastado os hieróglifos seriam os sacerdotes do templo. Os sacerdotes eram os únicos que teriam conhecimento de que estavam desbastando unicamente o presente. Um vândalo comum não teria sido tão cuidadoso ao escolher apenas a faixa representando o presente. Além do mais, os destruidores não levaram consigo uma marreta. Eles realmente desbastaram determinadas coisas muito cuidadosamente. Foram necessários todos esses séculos para descobrir isso. Essa é a frente do templo 7, primeiro em Abydos. Já mostrei para vocês. É uma pequena parte de um templo realmente enorme. Conheço hoje pelo menos 2 provas de que os egípcios eram capazes de ver o futuro. Tenho uma foto de uma delas, bem no alto de uma das vigas dessa parte do primeiro templo de Abydos, há algo em que, quando nunca se viu antes, é difícil acreditar, mas está lá. Vou fotografar na próxima vez que eu viajar ao Egito, porque sei exatamente onde está. Considero que essas 2 fotografias são prova irrefutável, além de qualquer dúvida de que eles eram capazes de prever o futuro. Como eles faziam isso, eu não sei. Depende de cada um descobrir. Mas o fato é, eles o faziam. No final, mostrarei a foto que prova isso. Ai, meu Deus, que agonia, eu quero ver. Deixa eu ver se nós vamos continuar, vamos parar. Vamos continuar, tá acabando aqui, ó. O terceiro templo. Este é o terceiro templo dos 3. Um templo comprido e aberto. Ilustração 2-4. Cadê? Aqui. O terceiro templo de Osíris, em Abydos, a parte alta dos muros fica ao nível do piso. Tá. Conseguiram ver? Aqui o templo. Este é o terceiro templo dos 3. Esse templo foi considerado o local mais sagrado de todo o Egito pelos antigos reis e faraós, porque eles acreditavam que fora ali que Osíris ressuscitara e se tornara imortal. O rei Zoser, que construiu o magnífico complexo funerário em Saqqara, com a sua famosa pirâmide escalonada, supostamente para seu enterro, não foi enterrado ali. Em vez disso, foi enterrado neste pequeno e despretensioso templo nos fundos. Não permitiam a entrada de ninguém nesse terceiro templo, mas eu não podia conformar-me em apenas olhá-lo de cima. Não havia ninguém por perto que pudesse ver, então desci pela parede até um pátio. Muito eu. Consegui perambular uns 5 minutos por ali antes que os egípcios começassem a gritar comigo para sair. Pensei que iriam me prender, mas não o fizeram. Os hieróglifos ali são extraordinários. Nada como se pode ver em qualquer outra parte. A simplicidade e a perfeição dos desenhos são notáveis. O segundo templo médio, em Abydos... esse aqui vai ser daqui a pouco. Gente, o que está escrito nesse lugar? Eu quero saber. Bom, a geometria sagrada, a flor da vida, do segundo templo. Ui, saravá. Bom, meus amores, eu acho que por hoje já deu também. Respira. Eu sei que a gente fica ansioso para saber mais, mas é legal que a gente vai aos pouquinhos deixando a informação e entrando nos eixos, e a gente vai conhecendo e descobrindo com muita tranquilidade, certo? Não esqueça de curtir, interagir com esse vídeo, mandar para alguém que goste desses temas e esses assuntos, para que a gente possa continuar estudando, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Brilha!